tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel e seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Bom, como eu falei na aula anterior, esse conteúdo aqui de climatologia é dividido em 3 aulas. Na aula anterior, se tu não assistiu, por favor, para esse vídeo aqui e assiste aquela porque é fundamental para compreender o que será dito neste vídeo aqui, tá? Na aula anterior, nós vimos a diferença entre tempo e clima. Nós entendemos a influência dos elementos e dos fatores climáticos na definição de um clima de determinada região. Compreendemos o que são e quais são as zonas térmicas da Terra e por que elas existem. E vimos também as 2 zonas de convergência, as ICIT e as ACRAS. Na aula de hoje, nós vamos ver as massas de ar que atuam no nosso país, os tipos de frentes, frente fria, frente quente, frente estacionária, frente oclusa, e os tipos de chuvas, chuva orográfica, chuva frontal e chuva de convecção, tá? Também chamada de chuva de verão. Ao final dessas 3 aulas de climatologia, eu espero que vocês, alunos, tenham a compreensão de como os elementos e os fatores climáticos, junto com a atuação das massas de ar, ajudam a definir os comportamentos atmosféricos do território brasileiro. E a metodologia usada é a mesma das outras aulas, a explicação do conteúdo através de tópicos e mapas mentais e análise de mapas, imagens e ilustrações. Bom, feita a introdução, eu vou dizer aquilo que não pode faltar em nenhum vídeo. Pausa, busca o caderno, canetas de todas as cores, lápis de cor, façam muitas anotações ao longo da aula. Se necessário, pausa o vídeo, se quer pegar alguma coisa dos slides, tá? Mas anotem, isso é muito importante no processo de aprendizagem de vocês, ok? Dito isto, então, agora vamos ao conteúdo de fato de climatologia, parte 2, ou aula número 2. Bom, nós vamos ver agora as massas de ar atuantes no Brasil. Até botei aqui um título e um fundo legalzinho assim das nuvens, porque tem tudo a ver, tá? Já digo para vocês que são 5 massas de ar que atuam no nosso território, com suas respectivas características. Só que antes de falar quais são as massas de ar que atuam no nosso país, nós temos que entender o que são essas massas de ar. E, gente, é muito fácil entender. Qual é o conceito de massa de ar? Simplesmente o seguinte: uma grande quantidade de ar que se forma em determinado local e adquire as características daquele local. Ponto. Isso é massa de ar, tá? E aí, essas características serão bem próprias de cada uma, né? Essa massa de ar pode ter tais características. Por quê? Porque ela pegou essas características de acordo com o local da sua formação. Aquela massa de ar pode ter outras características, porque o local que ela se formou é diferente. Então, cada massa de ar tem características próprias em relação à umidade, à temperatura e à pressão, tá? Então, umidade, uma massa pode ser seca, a outra pode ser úmida. Quanto à temperatura, tal massa de ar pode ser fria, a outra pode ser quente, né? E, gente, o nome das massas de ar vão de acordo com o local da sua formação. É bem tranquilo e vocês vão conseguir compreender isso durante essa aula, tá? Vamos lá. Antes, vamos relembrar o que foi dito na aula anterior, que o Brasil é o maior país tropical do mundo. O que significa ser o maior país tropical do mundo? Que na zona térmica ou climática chamada de tropical ou intertropical, essa aqui, ó, que passa no meio do planeta, dentre todos os países que estão nessa área, o Brasil é o maior de todos, tá? E só lembrando, essa zona tropical ou intertropical é a mais quente da Terra porque é a área que mais recebe luz solar, portanto é a área que mais é aquecida. E quanto mais distante aqui da linha do Equador, quanto mais distante, mais frio é. Por quê? Porque os raios solares vão batendo de forma um pouco mais inclinada, então não é com tanta intensidade, ok? Então, pelo fato do Brasil ter essa característica de tropicalidade, ou seja, estar aqui na área próxima ao Equador, a maior parte das massas de ar atuantes aqui tem como característica muito calor e muita umidade, tá? Vamos lá. Seguindo. Pessoal, antes de ir para as massas de ar de fato, nós temos que ver
o que significam as frentes. Frente fria, frente quente, frente estacionária e frente oclusa. Porque isso é de fundamental importância no entendimento da atuação das massas de ar. Tá? A frente fria, pessoal, simplesmente é quando uma massa de ar frio avança sobre a massa de ar quente. E aí o que acontece? Essa massa de ar frio vai avançando, avançando e quando ela chega, o que ela faz? Ela empurra o vento quente para o alto, tá? Então, aqui está a massa de ar quente atuando, beleza? E aí vem a massa de ar fria, ela é mais brava, digamos, ela é mais densa, ela é um ar mais pesado, tá? Então, o que acontece? Está aqui tranquila, massa de ar quente, aí vem vindo a massa de ar frio. O que ela faz? Ela vem e ela empurra a massa de ar quente e manda ela embora, porque agora é a vez da massa de ar frio atuar naquele local, tá? Essa é a chamada frente fria. Só isso, professor? Só isso. Não tem segredo. E esse é o símbolo de uma frente fria. Então, no mapa da previsão do tempo, quando tu assiste telejornal, se tu não assiste é bom assistir de vez em quando. Quando falarem que uma frente fria vai avançar no sul do país, enfim, podem ver que é este símbolo que vai estar no mapa, tá? Ok, seguindo. Aqui ó, olha só, frente fria, o símbolo que eu acabei de mostrar para vocês, então mostra a atuação dela, tá? Então, por enquanto, esta aqui está atuando ainda no sul do Brasil, indo em direção ao sudeste, tá? Então esta é a frente fria, ok? Agora, qual é o conceito de frente quente? Gente, o conceito é semelhante, ou melhor, é praticamente igual. O que é uma frente quente? Meu Deus, o que é uma frente quente? É quando uma massa de ar quente avança sobre a massa de ar frio. Por que avança? Porque à medida que vai atuando, a massa de ar frio vai aos poucos perdendo força, né? Ela vai se acabando, vai enfraquecendo. E aí a massa de ar quente se aproveita disso e avança sobre ela, porque ela também quer atuar, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, quando vem uma frente fria, tem grande chance de ocorrer vento, bastante trovoada, até granizo e chuva bastante intensa. E quando se aproxima uma frente quente, a chuva costuma vir de forma mais fraca, porém dura mais tempo, tá? Então são alguns dias de mais umidade e uma chuva não tão intensa, em tempo não tão severo. Então, né, pode ver que a previsão de temporal e vendaval, enfim, é quando vai vir uma frente fria, quando ela está se aproximando. Já da frente quente é diferente, ok? Então é isso aí. Agora, quando se fala em frente estacionária, pessoal, frente estacionária é quando a frente fria e a frente quente meio que ficam ali no impasse, né? Nenhuma avança sobre a outra. E se uma avança sobre a outra, isso ocorre de forma um pouco mais lenta, tá? Então a gente pode dizer que elas se misturam, ok? Então essa é a frente estacionária. O nome já indica, ela está estacionada, não está avançando. Pode acontecer sim, de uma hora a frente fria avançar sobre a quente ou a quente avançar sobre a fria, né? Mas como eu disse, isso vai ocorrer de forma mais lenta. E esse é o símbolo de uma frente estacionária. Percebam que é uma mistura do símbolo da frente fria em azul e da frente quente em vermelho. Por último, depois, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês, ó. Acho que vocês conseguem enxergar, né? O símbolo da frente estacionária. Então, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, tá? Agora sim, finalmente a frente oclusa. Pessoal, para começar, esse aqui é o símbolo da frente oclusa, tá? Vocês estão vendo o triângulo, que é da frente fria, e esse círculo que é da frente quente, mas as cores mudam, tá? A representação dela muda. E percebam que no título eu botei metade da palavra em azul, significando frio, e metade da palavra vermelho, significando calor. Vocês vão entender por quê. Gente, uma frente oclusa ocorre quando acontece o seguinte, ó,
aqui tá, imagem número 1. Temos a frente fria, temos a frente quente. Ok. O que começa a acontecer? O ar frio começa a querer avançar. Então percebe que ele já está fazendo uma curvinha, tá? E o ar quente continua aqui. E aí o ar frio vai avançando, vai avançando, vai avançando. Mas o que acontece? O ar frio acaba se misturando com o ar quente. Olha aqui, ó. Ele vai indo, e aí começa a misturar. E aí já surge o símbolo da frente oclusa. Então, o que é essa frente oclusa? É quando a massa de ar frio e a massa de ar quente se misturam. E quando essa frente oclusa atua, o tempo naquela região, naquele local que essa frente está atuando, tende a ter tanto características da frente fria quanto da frente quente. Seria uma espécie de frente híbrida, né? A junção de duas que se torna uma, ok? Então, aqui, ó. É a imagem da anterior também, aquela que eu mostrei a frente fria, tá? Mas aqui embaixo, se vocês analisarem, olha só, tem a frente fria, aqui querendo vir, e tem a frente quente. Em determinado momento, o que aconteceu? As duas se misturaram, então se juntaram e deram origem à frente oclusa, com características de ambas. Agora, vamos para os tipos de chuva. Gente, é muito fácil. Temos 3 tipos de chuva. Chuva frontal, chuva orográfica ou de relevo e a chuva de convecção ou convectiva ou a famosa chuva de verão. Chuva frontal. Gente, frontal. Querem saber? É quando o ar frio e o ar quente se chocam. Quente com frio, choque térmico, ocasiona o quê? Chuva, tá? O que acontece? O ar frio, ele vai descendo, aliás, porque ele é mais denso, né? E à medida que ele vai descendo, ele faz com que o ar quente suba. O ar quente que é mais leve, ele vai subir, né? Então, o que acontece? Esse ar quente, ele vai carregar a umidade e quando essa umidade se encontrar com uma área mais fria, vai condensar, então vai passar do estado gasoso, que é o vapor da água, para o estado líquido, e aí vai chover, tá? Então, nessa interação das duas, nesse choque da frente fria e da frente quente, vai causar a chuva frontal, tá? E ela é muito comum, pessoal, nos meses em que é inverno aqui na região sul e na região sudeste. Então, ali nos meses de junho, julho, agosto e até mesmo setembro, é muito comum no litoral nordestino, porque lá está atuando uma massa de ar quente e aí a massa de ar fria, a massa de ar polar que atua de forma bem intensa no sul e também parte do sudeste, essa massa de ar chega até o litoral nordestino. E o que acontece? Se lá está quente e chega ao frio, dá o choque, então ocorre a chuva frontal, tá? Chuva orográfica ou de relevo. Pessoal, por que chuva de relevo? Na aula anterior, eu dei um exemplo para vocês dos rios voadores. Eu falei desses rios voadores, que é uma enorme quantidade de água que se forma lá na região amazônica e que ela só atua aqui no sul do Brasil, porque quando ela está fazendo esse trajeto aqui, querendo ir adiante, ela se depara com a Cordilheira dos Andes, que é uma barreira natural. Então ela não deixa essa massa de ar quente e úmida ir adiante e ela faz um desvio. E aí esse desvio, né, ela vai desaguando, digamos assim, ela vai despachando a água, ou seja, vai causando chuva nos locais que ela vai passando. Então ela chega até aqui no sul do Brasil, tá? Então olha só, pessoal, o ar quente e úmido vai indo. O que acontece? Quando ele se depara com essa altitude, com essa elevação aqui, esse ar vai subir. Quando ele subir, ele vai se deparar com temperaturas menores, porque lembra da regrinha, quanto mais alto, mais frio. E quando esse ar quente e úmido se deparar com temperaturas menores, ele vai condensar, então vai chover ali mesmo, tá? Ele vai causando chuva ali à medida que ele vai tentando subir, né? E aí, se esse ar conseguir ir depois adiante, o que acontece? Ele já despachou toda a umidade que ele tinha. E coitado de quem tá para cá, porque não sobra nada, tá? A umidade ficou de um lado da montanha, do outro lado está na seca. Por isso, pessoal, tem
isso fica para a terceira aula, mas o clima semiárido lá no Nordeste. Nós vamos entender, por isso tu vai assistir esta aula e depois também a última de climatologia para entender o que acontece para ter essa parte do Nordeste que sofre com a seca, né? O famoso sertão nordestino. A explicação é justamente esta daqui, tá? Então, por isso o nome, orográfica ou de relevo. Relevo, elevação, prende, né? Não deixa o ar passar, então ele chove ali mesmo e é isso aí. Do outro lado fica seco. É muito fácil, né? Tá louco? O último tipo que nós temos é a chuva de convecção convectiva ou a famosa chuva de verão. Pessoal, as características os critérios, uma palavra, um sinônimo de critério, as exigências para este tipo de chuva. Me fugiu a palavra, vocês vão entender o que eu vou falar. O necessário que seja para ocorrer esse tipo de chuva é bastante calor e bastante umidade. O que acontece, pessoal? O ar quente, no verão, né? O ar quente que está aqui atuando, ele vai acabar em determinado momento se elevando, ele vai acabar subindo, tá? E aí, carregado de umidade, né? À medida que ele subir, ele vai se deparando também. É semelhante, na verdade, à chuva de relevo, né? O conceito, a explicação é semelhante. À medida que esse ar quente carregado de umidade vai subindo, ele vai se deparando com temperaturas mais baixas e aí também vai ocorrer a condensação, então vai chover bastante, né? E a característica dessa chuva convectiva é bastante intensidade. Realmente é aquela famosa chuva de verão. Sabe quando tá o dia quente, mormaço, o tempo do nada se fecha. É um processo bem rápido, né? O tempo do nada se fecha, dá um chuvão, mas um chuvão, pode até vir vento junto, né? Porque é algo bastante intenso. E aí depois choveu, deu aquela pancadona de chuva. E aí o que acontece? Sai aquele sol. E aí parece que fica mais quente ainda, tá? Quando estiver na estação do verão e ocorrer isso, lembram de mim falando que mim não conjuga verbo. Lembram de eu falando que é a chuva de convecção, tá? Bom, pessoal, vamos agora então para as massas de ar atuantes no Brasil. Mas vamos lembrar, o que é uma massa de ar? Já foi falado antes no início do vídeo. É uma grande quantidade de ar que se forma em determinado local, adquirindo as características do mesmo. Então, se uma massa de ar se forma no oceano, ela vai ser úmida, tá? Se ela se forma no continente, ela vai ser seca, a não ser que o local do continente que ela se forma, como é o caso desta aqui, que já vamos falar, que seja um local de bastante umidade. Caso contrário, ela vai ser seca. Se ela se forma num local quente, ela vai ser quente. Se ela se forma numa área fria, ela vai ser fria, tá? E aí, lembrando, pessoal, também que elas recebem o nome de acordo com o local de sua formação, certo? Então, vamos começar falando dessa aqui, ó, a massa equatorial continental. Primeiro ponto que a gente vai abordar é por que ela recebe esse nome. Pessoal, o que passa aqui em cima, dividindo o planeta entre norte e sul? A linha do Equador, tá? Equador, área equatorial. Qual é o nome que eu falei dessa massa? Massa equatorial continental. Gente, se ela é continental, onde ela se forma? No continente. Vamos lá. Ela se forma mais ou menos nessa área aqui. Passa a linha do Equador aqui? Passa. Isso justifica ela ter no nome a palavra equatorial? Sim. Ela se forma no continente ou no oceano? No continente, no Brasil. Isso justifica o nome dela ser equatorial continental? Sim, porque ela se formou no continente, é uma coisa muito óbvia, tá? Então, massa equatorial continental. Pessoal, que características essa massa de ar vai ter? Vamos lá. Se está próximo ao Equador, é quente ou frio? Quente. Região amazônica, já falei para vocês que tem muita umidade, lembra? Os rios voadores, enfim. Então essa massa de ar vai ser úmida ou seca? Úmida. E aí nós já temos as características dela. Massa equatorial continental, ela vai ser quente e úmida, tá? Onde ela atua? No verão, ela atua em todo o Brasil. E olha aqui, ó, o que são esses triângulos aqui vermelhos representados?
à Cordilheira dos Andes. Então, o que eu falei antes para vocês? Que a massa equatorial continental que se forma aqui, ela iria também nesta direção. Mas o que acontece? Quando ela se forma aqui, ó, ela encontra a Cordilheira dos Andes, que não deixa ela passar, e aí ela acaba vindo nesta direção aqui. Então, ela vai causando chuva por onde ela passa. Ah, e outra coisa... Pessoal, o Brasil não tem a atuação das massas de ar que se formam aqui no Oceano Pacífico. Lembrando, não é aqui, porque aqui tem continente. O Brasil não é uma ilha, o Brasil está num continente, tá? Neste caso, a porção sul do continente americano. Então aqui nós temos os nossos vizinhos. Por isso o Pacífico fica mais para lá, né? O Brasil não sofre a interferência das massas que se formam no Pacífico também por causa da Cordilheira dos Andes. Eles não deixam essas massas passarem, então elas vão atuando aqui nos países vizinhos, tá? Nos nossos países de fronteira, ok? Então, a massa equatorial continental, acho que compreendida, né? Outra que eu vou falar, a massa equatorial atlântica. Pessoal, massa equatorial. Por que equatorial? Na verdade, o desenho dela está aqui, só que essa massa equatorial atlântica, ela se forma próximo à África, tá? No arquipélago dos Açores, mas está próxima à linha do Equador, por isso ela recebe o nome de equatorial. E por que ela recebe o nome de atlântica também? Porque ela se forma no oceano, então massa equatorial atlântica, oceano Atlântico, tá? Então vamos lá, para as características dela. Se ela também, assim como essa aqui, se forma próximo ao Equador, ela vai ser quente ou fria? Quente, porque ela se forma na área mais quente do planeta. Se ela se forma no oceano, ela vai ser úmida ou seca? Úmida, ela se forma num local com muita água. Então, características da massa equatorial atlântica, quente e úmida, tá? Onde ela atua? Principalmente no litoral norte e nordeste. Tá? E aí, pessoal, o que acontece? Vou comentar aqui já para vocês, mas acho que é na terceira aula, que é sobre os climas do Brasil, que eu trago para vocês fotos em um mapa, tá? Tem aqui o chamado Planalto da Borborema. Vou repetir. Planalto da Borborema, na região nordeste. O que acontece? Quando essa massa equatorial atlântica vem para cá carregada de umidade, ela vai causando chuva no litoral nordestino. Só que ela quer ir adiante, tá? Ela quer levar água para outros locais também. Só que aí tem o que? Esse Planalto da Borborema, que se situa nessa área aqui e não deixa essa massa equatorial atlântica levar a umidade para lá. Então o que acontece? Ela se depara com a elevação, ela sobe e aí ela se condensa. Então a chuva fica por ali mesmo. E do outro lado, o que tem? Recebe chuva? Muito difícil. Por isso, do outro lado fica o clima semiárido brasileiro, o sertão nordestino, onde está o bioma da Caatinga, exclusivamente brasileiro, ou seja, só existe no nosso país, tá? Isso justifica a seca que tem lá, certo? Então, à medida que essa massa vai se aproximando, aliás, vai indo para o interior do país ou do continente, enfim, ela vai perdendo força, perdendo umidade, tá? Vamos lá, outra massa, essa aqui, massa tropical atlântica. Agora não é mais equatorial, porque, pessoal, aqui passa o Equador, tá? Mas o que passa nessa faixa aqui, nessa altura aqui? O Trópico de Capricórnio. Esta massa tropical atlântica, ela se forma mais próxima do trópico, por isso ela recebe o nome de tropical. Massa tropical atlântica, ela se forma no Oceano Atlântico, tá? Por isso ela tem Atlântica no nome, certo? Que características ela vai ter? Também vai ser quente, porque ainda é sim uma área quente, porque não está tão distante do Equador, tá? E Atlântica, ela vai ser úmida, porque ela também está se formando, assim como essa aqui, ela também se forma no Oceano Atlântico, que tem muita água. Então, que característica ela pode ter além de úmida, né? E quente aqui no caso? Não tem como. Ela adquiriu as características do local que ela se formou, tá? Onde ela atua? Ela costuma atuar aqui no litoral nordestino, no litoral sudeste e no litoral do sul ela é, acho que um pouquinho mais difícil ela chegar, tá? Então ela fica mais ou menos
nessa área aqui, então vai levando umidade para essas regiões aí, tá? E também, pessoal, ela costuma atuar nas serras da região sudeste, tá? Lá ela provoca a chuva orográfica ou de relevo, a mesma que ocorre aqui, tá? Quando ela chega lá nas regiões mais altas, ela vai causando chuva à medida que ela vai tentando subir, né? E daí do outro lado já não tem tanta umidade assim, né? Fica um pouco mais difícil, certo? A penúltima massa de ar que eu quero falar para vocês e que inclusive não está representada, tá sim, tá aqui, ó. Tá, mas ela devia estar representada aqui, ó. É a massa tropical continental. Pessoal, se ela é tropical, é porque ela se forma mais ou menos por aqui, ó. E se ela é continental, é porque ela se forma no continente. Agora vamos lá para as características. Ela se forma ali entre a Argentina e o Paraguai, na chamada Depressão do Chaco. É uma área com pouca umidade. Pegou? Pouca umidade? Quais são as características dessa massa de ar? Quente e seca. Por quê, pessoal? Por que desta vez eu estou falando que tem uma massa de ar seca que atua no Brasil? Porque, diferente da massa equatorial continental, que se forma na região amazônica, que tem muita umidade, e diferente da equatorial atlântica e da tropical atlântica, que se formam em pleno oceano, com pura água, essa aqui se forma no continente, numa área seca. Por isso ela vai ter como característica seca e calor, tá? E aí ela atua mais na região centro-oeste, toda a região centro-oeste, e também na parte oeste, tá? No lado esquerdo das regiões sudeste, então aqui, ó, nesta parte da região sudeste, e no oeste das regiões, aliás, da região sul, tá? Então não é em todo o sudeste, em todo o sul que ela atua. Então ela é responsável, pessoal, por grandes períodos de seca, certo? A culpa é dela quando tem estiagem, tá? Vocês repararam uma coisa até agora? Das 5 massas de ar atuantes no Brasil, 4 são quentes. Por que mesmo, pessoal? Porque o Brasil é um país tropical. A maior parte, ele está na área tropical ou intertropical, ou seja, a mais quente do planeta. Então, o que vocês querem? Uma massa de ar fria vindo aqui do Equador? Óbvio que não, né? Então, o Brasil, os climas do Brasil, em sua maioria, vão ser quentes, justamente porque tem forte atuação de massas de ar quentes, tá? Agora, a última massa de ar que eu trago para vocês é a massa polar atlântica. Onde se forma a massa polar atlântica? Lá embaixo no sul da Argentina, mas faz parte do Oceano Atlântico. Eu falo sul da Argentina para vocês entenderem que é lá na ponta da América do Sul, aqui para baixo, tá? Por ela se formar num local mais frio, de latitude mais elevada, ou seja, bem mais distante do Equador, ela recebe o nome de polar, tá? Então vamos lá, massa polar atlântica. Pessoal, ela se forma numa área fria, então ela vai ser quente ou fria? Fria, obviamente. Ela se forma no Oceano Atlântico, então ela vai ser seca ou úmida? Úmida, tá? E aí, mais uma coisa que eu quero que vocês reparem. Das 5 massas atuantes no Brasil, vamos lá. 4 são secas. Não, desculpa, meu Deus do céu, credo. 4 são úmidas, tá? 4 são quentes, perceberam? Tem apenas uma seca e uma fria. Por isso, em sua maior parte, o Brasil é um país com bastante umidade e bastante calor, por causa das características dessas massas de ar. Ok, beleza. Voltando. A massa polar atlântica, pessoal, é importante vocês entenderem que ela se divide em 3 ramos, tá? Um desses ramos atua aqui na região sul, tá? De forma bastante intensa. Então, o que essa massa polar atlântica faz aqui no sul do Brasil? Ela é responsável por frequente formação de geada, né? E também a possível ocorrência da queda de neve, geralmente em cidades da Serra, como São José dos Ausentes, que todo inverno esperam a neve, tá? Podem citar Gramado também, mas é mais difícil, né? Serras de Santa Catarina também é bastante comum, na verdade acho que é até mais comum do que as serras aqui do Rio Grande do Sul para ter a ocorrência de neve. Então é a massa polar atlântica atuando nos meses de inverno.
Outro ramo dela vai lá para cima, vai lá para o norte do país. O que ela faz lá? Ela chega, pensa comigo, aqui está sempre quente, é quente o ano inteiro. E aí do nada vem uma massa de ar fria querendo se intrometer. O que acontece? É uma frente fria se aproximando. Então ela vai aqui na região norte causar um fenômeno conhecido como friagem, tá? Então é uma queda das temperaturas que a região norte do Brasil pode registrar ali nos meses que essa massa de ar atua de forma mais intensa, né? Junho, julho, agosto, setembro, enfim, tá? Mas não pensem daí que faz frio na região norte. As temperaturas caem um pouco, mas não é o frio que faz aqui na região sul, né? Só que lá, como eles estão acostumados com o ano inteiro de calor, qualquer queda da temperatura eles vão já sentir mais frio. Por quê? Porque o organismo deles não está preparado para isso, tá? Então a friagem pode ocorrer, aliás, aqui na região norte quando a massa polar avança para aquela direção. O último ponto de atuação da massa polar atlântica é aqui no litoral sudeste e nordeste. Lembra o que eu falei antes das chuvas frontais no litoral nordestino? Por quê? Porque aqui está atuando a massa tropical atlântica, que é quente e seca, né? Então, meu Deus do céu, quente e úmida, desculpa, quente e úmida, tá? Então ela está atuando aqui, está causando chuva, umidade, né? Mas o calor que sempre faz no Nordeste. E aí do nada também, como acontece aqui, do nada vem uma massa de ar fria querendo aí fazer parte também, né, interagir com o calor. E aí o que acontece? O calor que está lá com o frio que chega se chocam, né? E aí ocorre a chuva frontal. Por isso, o período de maior quantidade de chuva no litoral nordestino é ali nos meses junho, julho, agosto e setembro, tá? Por causa da atuação desta massa de ar, ok? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho escrito para vocês, sim, né? Para quem quiser, mas já citei todas as características que vocês precisavam saber. Então, vamos pegar essa escrita aqui como uma forma de revisão do que eu falei agora, tá? Então, massa equatorial continental, aqui está o símbolo dela, MEC. Onde ela se forma? Na região amazônica. Então, quente e bastante úmida. Atua em todo o Brasil no verão, né? Na época de inverno, ali na metade do ano e alguns meses adiante, ela fica mais retida ali na região amazônica, no norte mesmo, tá? Massa equatorial atlântica, aquela que também se forma próximo do Equador e se forma perto da África, né, no arquipélago dos Açores. Então, ela tem como característica o calor, porque se forma próximo ao Equador, e a umidade, porque se forma no oceano, né? Ela atua no litoral do norte e do nordeste, como eu falei, e vai perdendo umidade em direção ao interior do nosso Brasilzão. Temos a massa tropical atlântica, que se forma então próxima do Trópico de Capricórnio, né? E se forma no Oceano Atlântico. Então ela é quente e úmida, causa a chuva orográfica nos litorais do sul e do sudeste. Pessoal, por que aqui eu botei chuva orográfica? Lembra que eu falei para vocês que essa massa de ar ela vai indo até chegar na serra do sudeste? Sim, do sul também, pessoal, mas é mais comum aqui no sudeste, de forma mais intensa, tá? Então ela chega ali na serra do sudeste, tá? E do sul, em partes também. E aí, como ela não consegue ultrapassar logo aquela serra, aquelas elevações, ela causa chuva orográfica de relevo, então ela deságua ali mesmo, tá? Para depois tentar ainda ir adiante, só que daí com bem menos ou nenhuma umidade, né? E essa massa tropical atlântica causa também a chuva frontal no litoral nordestino durante o inverno. Eu botei inverno aqui porque quando a gente fala durante o inverno, nos referimos àquela época do ano ali, mês 6, 7 e 8, tá? E 9, aliás. Porque lá no Nordeste a gente sabe que não faz o inverno, né? Então eu acho estranho falar, no inverno nordestino. Não faz inverno lá com aquele frio, né? Por isso eu botei entre aspas. Temos então a massa tropical continental, que é a única massa de ar seca que atua no Brasil, que se forma na depressão do Chaco, entre a Argentina e o Paraguai, quente e seca, obviamente. Como eu falei, atua no centro-oeste e na parte oeste, ou seja, no lado esquerdo das regiões sul e sudeste. Por último,
temos a massa polar atlântica, que é a única massa de ar frio que atua no nosso país. Se forma então no Atlântico, ali no sul da Argentina, bem na pontinha da América do Sul. Tem como características a umidade, opa, aqui ó, úmida, né, porque se forma no Oceano Atlântico, e fria porque se forma numa área de alta latitude, distante do Equador. Então se divide em 3 ramos. Um ramo atua no sul, né, eu botei aqui no sul do sul. Então, na região, na parte sul do Brasil, né? Geada e até neve. O segundo ramo, então, vai para a Amazônia, né? E atua lá, causando então o fenômeno da friagem. E o último ramo no litoral do sul até o litoral nordestino, né? Então todo ali o litoral do Brasil até o litoral, deixando apenas de fora o litoral norte, né? Lá em cima, e aí no litoral nordestino causa as chamadas chuvas frontais, o choque da massa de ar quente com a massa de ar úmida, aliás, fria. Meu Deus, o quanto mais eu vou me confundir nessa aula. Só para esclarecer, eu acho que deu para perceber, aqui quando eu fui falar sul do sul, eu não lembrava mais por que eu tinha botado isso, daí eu fiquei meio assim, mas daí eu não queria falar que eu tinha, acho que, escrito errado, alguma coisa ali, e daí eu pausei o vídeo para lembrar o que eu quis dizer aqui. Isso acontece às vezes e é normal, tá? Tanto aqui quanto em sala de aula, eu boto lá os meus esquemas, de repente eu esqueci por que eu escrevi tal coisa, né? Mas enfim, ok, a gente resolve tudo, é bem tranquilo isso aí. Pessoal, sul do sul, eu quis dizer o seguinte, ó, sul maiúsculo, obviamente eu tô me referindo à região sul do Brasil. E sul do sul, eu quero dizer que essa massa polar atlântica, ela atua mais assim, ó, na parte de baixo aqui da região sul do Brasil, né? Lá tipo assim, indo já para a região sudeste, lá no norte do Paraná, ela não atua mais com tanta intensidade. Então, isso eu quis dizer aqui, que ela é mais intensa na parte sul, né, da região sul do Brasil, ou seja, nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essa é a explicação, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o porquê das características e dos nomes das massas de ar atuantes no Brasil, que tenha ficado claro para vocês que o Brasil, por causa da sua localização no globo, né, por ser um país tropical e o maior país tropical do mundo, diga-se de passagem, ele tem como características principais das massas de ar o calor e a umidade, né? Então vocês viram que das 5 massas atuantes, 4 são quentes e também 4 são úmidas, ou seja, apenas uma seca, que é aquela que se forma na depressão do Chaco, ali entre Argentina e Paraguai, e apenas uma gelada, uma fria, né, que se forma ali no fim da América do Sul, ali no sul da Argentina, no Oceano Atlântico, tá? Quero que vocês tenham, ao fim então desta aula, que vocês tenham uma noção do quanto as massas de ar ajudam a classificar o tipo de clima que vai atuar em determinada região, em determinado local, certo? No mais, fiquem bem, fiquem em casa, se forem sair usem máscara, álcool gel, todas aquelas coisas lá. Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês essa aula, como eu disse, é um conteúdo que eu gosto muito, né? E é isso. Até a próxima aula, não percam, certo? Tchau!